amada igreja, salve os queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco nesta quinta-feira no estudo da palavra do Senhor. Amém. E os irmãos já podem abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Quando o irmão abre sua Bíblia, domingo, culto da família. Venha glorificar a Deus, venha louvar a Deus junto conosco. Como está tocando aqui, a casa é sua, a casa é do Pai, a casa é nossa. Então é um lugar especial que nós viemos buscar glorificar a Deus. E o Espírito Santo de Deus enche-nos com a sua bondade e misericórdia, que nos compacta com grande alegria, para que possamos entender o que Deus quer falar conosco. Hoje eu vou falar sobre predestinação. Talvez você nunca ouviu falar numa igreja ou um pastor trazendo essa mensagem, porque há muita controvérsia sobre predestinação. Predestinação é algo que está predestinado. Será que nós estamos predestinados? Então, antes de começar, vamos pedir a misericórdia do Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, use-me, Pai, para transmitir a sua santa palavra. Hoje nós vamos falar sobre predestinação. É algo muito gostoso, o qual estudamos o dia quase todo hoje, pois sentimos a presença do Espírito Santo, enxergamos com os olhos espirituais o que significa, e a sua palavra vai nos reforçar e vai falar conosco, e tu vai nos usar para que meus queridos amigos, meus queridos irmãos possam compreender qual é o seu desejo em nossas vidas. Mais uma vez eu te digo, Pai amado, use-nos. Tudo isso eu te peço em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Predestinação, todos nós entendemos que o homem está predestinado a nascer e a morrer. Mas também sabemos que a predestinação é algo que está escrito, como já pregamos o livro da vida. Deus já escreveu o nome de todos que vão ser salvos, porque Deus sabe cada um de nós, Ele conhece nós desde o ventre da nossa mãe, quando nós era apenas uma célula de heterozigoto, o qual nos transformou dentro do útero da mãe em um ser vivo. Ao nascermos, quando o médico antigamente dava aquela palmadinha e a criança dava aquele choro, é sinal que estava vivo. Então daquele momento em diante, o pai, a mãe, os médicos, todo mundo sabia que um dia aquela criança iria envelhecer e iria partir. Então a predestinação é algo que está ligado desde o começo até o fim. E nós sabemos que o mundo está predestinado a um dia ser destruído. O mundo no qual vivemos, um dia vai ser destruído, como foi Sodoma e Gomorra, como foi no tempo de Noé. Eu não posso falar como, mas a Escritura fala. Porque o reino dos céus vai compactar e todos nós vamos partir. E se aqueles que vão partir para morar na glória do céu, o Pai, é sinal que esse mundo não existirá mais. Talvez muitos estudiosos falam que a Nova Jerusalém
vai descer na terra. Mas isso não compete a nós, isso é mistério de Deus. E infelizmente eu falo para vocês, não me interessa onde que vai ser. Só me interessa estar ao lado do meu Deus, o qual me deu fôlego de vida, o qual me escreveu o meu nome no livro da vida. E o homem tem um chamado. Deus o chama desde o ventre da sua mãe. Cada um, na nossa linguagem, no nosso entender, para algumas pessoas, se diz dom. Uns têm um dom de tocar, outros têm um dom de louvar, outros têm um dom da cura, dado por Deus. Mas na vida material nossa, outros têm o dom de curar, porque vai estudar, vai ser um grande médico e vai fazer o que ele aprende, mas ele vai fazer com amor. Outros vai defender os menos favorecidos, outros vai governar. Então, cada um já nasceu predestinado a ser algo na vida. Talvez você fale, mas aquele que está jogado na rua não quer fazer nada. Mas também ele tem algo a cumprir. E o chamado, nós vamos começar a falar sobre a predestinação. Em Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Fala. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui nesse versículo, Deus está falando que Jesus é o nosso irmão. Ele é o primogênito. Mas podemos voltar no versículo 28 para poder compreender mais um pouquinho. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou pela sua lei. Decreto, nós sabemos, significa lei. E no versículo 29 fala: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre os irmãos. Versículo 30 não, agora vamos para Provérbio. Não, vamos nesse mesmo versículo, vamos ver na Bíblia de Estudo qual o significado dessas palavras. Aqui o título fala os vencedores, na Bíblia de Estudo. Sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem, mas apenas, essa pequena frase, mas apenas se cumpre certas condições. Daqueles que amam a Deus, essa é uma das primeiras condições, amar a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto, dizendo que por seu decreto, quer dizer seu propósito, por sua lei, é o nosso, que é a segunda condição. De outro modo, não há as outras contribuições para juntamente para nosso bem. Ou seja, quando tem um decreto de Deus, e qual é o decreto de Deus? É que amamos a Ele em primeiro lugar. Nosso Deus é um Deus zeloso. E Ele não quer ficar em segundo lugar. Ele tem que ficar em primeiro lugar. E muitos deixam Deus para outros lugares. E muitos esquecem até de Deus. Versículo 29. Porque aos que antes ele. Qual versículo? Então, versículo 29 de Romanos 9. Não, Romanos 8. Estou no versículo 29. Mas estou na Bíblia de Estudo. Aí tem a frase, eu completo aqui. Porque os que antes ele que significa Deus, conheceu,
também os conhecimentos prévios de Deus. O que quer dizer isso? Quando Deus nos conhece, Deus já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Mas nós não conhecemos Deus. Nós não fomos Moisés, que foi privilegiado. Nós não fomos Adão. E nós só conhecemos Deus quando nós aceitamos a Deus. Que é um termo totalmente errado, o qual nós falamos em aceitar Deus. Mas não é. Você não aceita Deus. Deus é que te aceita como filho, como seu Deus, como seu protetor. Então essa palavra que nós aceitamos Deus é totalmente esquizofrênica ou errada. O certo é quando conhecemos a Deus, quando começamos a buscar mais da sua presença, começamos a sentir que Deus existe. Quando olhamos para a natureza e vimos que o homem em si não consegue fazer tal coisa. O homem não consegue fazer a máquina maravilhosa, que é o nosso corpo. O homem não consegue dar vida a um corpo. O homem consegue fazer um robô que fala, que interage com o que você fala, mas ele não tem o amor, ele não tem dó, ele não sente frio, ele não sente amor. É um ser morto, apesar de movimentar e falar. Mas nós, seres humanos, temos isso. Temos amor, compaixão e temos até rancor. Infelizmente. E essa máquina Deus não fez, que somos nós. E Ele fez, quando Ele fez o ser humano, Ele fez com propósito. Para que o ser humano o adorasse, o buscasse, levando um pouquinho mais profundo o nosso relacionamento com Deus e trazendo para os dias atuais, para quem tem animais, igual eu tenho, minha família temos. Minha esposa costuma falar que são nossos animais. Eu falei aqui, mas não é isso. Eu chamo de mascote. Eles dependem totalmente de nós. E quando você o cuida bem, eles vêm com gratidão. Eles vêm te louvar, né, na expressão. Eles vêm fazer carinho em você. E nós vimos por aí nesse mundo afora, quando o dono parte, muitos até morrem porque sentem saudade. E nós, ser humano, sentimos o que os animais sentem pelos seus donos. Sentimos essa falta, esse vazio, quando você não preenche com Deus. Quando você preenche com a misericórdia de Deus na sua vida, tudo se transforma. E você começa a ver a vida, começa a sentir a vida totalmente diferente dos demais. Porque você sente a presença de Deus. Tudo que você faz, você vê que é abençoado. Tudo que você pensa em fazer, algo acontece extraordinariamente. Deus faz por você e você às vezes fica abismado com tantas bênçãos que Deus nos dá. No versículo 30, e aos que ele quer dizer Deus, predestinou se conformar à imagem de seu filho. A esse também chamou, e esse chamado, o homem não pode ser salvo, sem infelizmente. Muitos rejeitam o chamado. O que quer falar com isso? Quando Deus te chama, Deus te chama e fala: venha, meu filho, por esse caminho.
É igual o pai fala para o filho: não faça isso, venha por aqui, estude para você ter um pouco de inteligência, um pouco profissionalizante, porque no futuro você vai precisar. E os filhos não querem. Mesma coisa é Deus. Deus fala: me busque, me louve, me glorifique, e eu estarei dentro de você. Mas quando a pessoa vai para o outro lado, não busca, não adora a Deus, ele fica no vazio. E esse não recebe o chamado de Deus. E quando ele não recebe o chamado, infelizmente, ele não pode dizer que é filho de Deus. E o rejeita. E aos que justificou também, os glorificou. Glorificou na ressurreição, justificando aquilo tudo que será feito. Ou seja, quando se aceita o chamado de Deus, quando você aceita servir a Deus, aceita buscar Deus, por livre e espontânea vontade. Porque nós temos o lado predestinado, mas temos a livre escolha de escolher o que você quer fazer. Se você quer buscar Deus, se você não quer buscar Deus. Deus, quando nos fez no ventre da nossa mãe, Ele já sabia qual era a tendência que você ia ter. E Ele já predestinou, falando: este é meu. E não adianta você lutar, você não fazer, você se esquivar, porque Deus vai te buscar aonde tem que estar. Eu costumo falar ainda mais: quando você foi escolhido por Deus para ser um profeta, as Escrituras Sagradas estão cheias de relatos de profetas que foram escolhidos, que muitos fugiram, como Jonas, não queria fazer o que Deus o determinou. Pagou um preço, foi engolido por um peixe. Eliseu e outros mais que nós sabemos. Quando Deus quer, você vai fazer, ou de um jeito ou de outro, mas você vai. Quando Deus escolhe, Ele escolhe certo. Por que Ele escolhe certo? Porque Ele é Deus. E os mistérios de Deus nós não compreendemos. Tentamos compreender. E o máximo que compreendemos é que Deus age como um pai conosco. Sim, um pai, não um padrasto, não uma autoridade, mas como pai. Ele tem toda a autoridade, mas ele age como pai. E como pai, ele te coloca de castigo, ele te explica. E quando você faz errado, tem castigo. Quantas pessoas sabem que tem o seu chamado de filho, seu chamado de vaso de honra, seu chamado de glorificar a Deus. E as pessoas que sabem que tem esse vazio dentro de si, que fica perguntando: aonde está o meu Deus? Que procura esse Deus misericordioso, que é o nosso Deus verdadeiro, mas procura com outros deuses. Nas histórias da humanidade sabemos que o homem sempre buscou um Deus superior. É esse Deus que nós buscamos e é esse Deus que nós louvamos. Mas quando você não busca esse Deus, quando você busca outros deuses, deuses até feitos pela sua própria mão. Quando você pega um barro, um boneco, ou um galho de árvore, um canivete faz uma estátua, uma foto e bota aqui acendendo vela, pedindo para aquela foto, você está adorando algo que abomina, que Deus não gosta. E isso atrapalha a sua relação.
Mas se você for escolhido, e se você busca Deus, se você busca Deus em qualquer desses atos que eu falei, você é um escolhido de Deus. Talvez você fale, mas por que, pastor? Porque muitas pessoas não buscam Deus nenhum. Muitos se diz ateu até. Por quê? Ele não acredita em nada. Ele acha que ele apareceu por aparecer num passe de mágica. E esses são predestinados a não morar no céu. Em Provérbio, capítulo 1, versículo 24 a 33. Provérbio 1, 24 a 33. Mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Deus clama por nós. Deus se estica a mão para nós. E nós nem olhamos, demos a mínima para Deus. Deus dá todos os dias o fôlego de vida, a saúde a muitas pessoas. E ninguém dá a mínima em agradecer a Deus. Versículo 25 fala: antes registraste o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Quando Deus repreende nós, muito fala, muito até pragueja. Por que está acontecendo isso? É porque Deus não existe. É que Deus não é bondoso. Se existe um Deus, Ele é ruim. No versículo 26 fala: também eu me rirei na sua perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Versículo 27. E vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição, como tormenta sobrevindo, vós aperto de angústia. Quantos estão angustiados? Quantos estão no aperto? Quantos estão sofrendo? O sofrimento não é de Deus. Mas Deus deixa aquele que é escolhido sofrer. Aquele que Ele escolheu vai sofrer se não obedecer. E nós tiramos essa conclusão dentro da palavra do Senhor, dentro dos dias atuais, quando o pai fala para o filho: não faça isso que vai dar errado, não vai por ali que vai dar errado, e o filho fala: eu sei mais do que o Senhor, e vai fazer, e vai temar, e logo ele sente o aperto e a angústia e o sofrimento. O pai queria ver o sofrimento dele? Muito pelo contrário. O pai queria que ele não passasse esse sofrimento. Mas a rebeldia o cega a não obedecer. No versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. Nem de madrugada me buscarão, mas não me acharão. Então, aqueles que buscam Deus somente na hora das aflições, Deus fala claramente que não atende o seu clamor. Porque eles procuraram aquela consequência. Quando você faz algo de errado, quando você fala, o seu pai fala para você não fazer, e você desobedece, e há consequências. Tiramos por exemplo, quando um pai fala para o filho, já de maior, ou até casado, como já barbado, como a gente costuma falar: meu filho, você já bebeu demais, tomou 2 copos de cerveja, não vai dirigir, porque há consequências.
Se pegar você no trânsito bíblico, você tomará uma multa e poderá ser preso. Mas o filho vai e desobedece. Quando acaba de acontecer isso, ele é pego, quem ele liga? Liga para o pai ou para a mãe para socorrer. E o pai vai até lá para socorrer ele, mas o pai não poderá fazer nada, porque ele descumpriu uma lei e um mandamento. E tem que haver punição. Talvez a punição seja até para o próprio pai, que vai ter que arcar com a pesada multa e com a pesada, que eu não me lembro agora aqui, a fiança, para ele não ser preso. E quando o pai não tem condição, o filho vai responder durante 8 meses preso. Infelizmente no Brasil demora muito. E ali ele começa a ver que errou, porque não seguiu os conselhos do pai. No versículo 29, porque aborrece o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é eterno, Ele é o mestre do conhecimento, Ele sabe tudo, Ele fez tudo, e nós não queremos entender. E esse conhecimento está aqui, a palavra do Senhor, nas Escrituras. Se nós andarmos conforme está a Escritura, conforme está escrito aqui, que é um manual que Deus nos deu, nada nos acontece. Nada de ruim irá acontecer, porque Deus está contigo. E você não procurou a coisa ruim ou o lado ruim. Talvez você fala, mas eu peguei um ônibus, eu não bebi, mas se o motorista bebeu, eu estou no ônibus. Mas livramento Deus tirar. Então, o que quer falar com isso? Que Deus guarda aqueles que o buscam e obedece a sua lei. Aqueles que saem para a direita ou para a esquerda, não andam no caminho certo, sempre tem o famoso puxão de orelha. Agora vamos lá para Isaías 46. Até aqui, essa lei, essas palavras, era para o povo hebreu, é para o povo escolhido, era para o povo de Deus daquela época. Mas Deus lá em Isaías, no Velho Testamento, já tinha um plano para nós, gentios. Isaías é um pouquinho depois de Provérbios, hein? Isaías 46. Isaías 46, 9, de 9 a 11. E eu escrevi aqui, Deus fala ao homem. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. Deus está dizendo que não existe nenhum outro Deus. Os outros deuses são fajuta, são falsos. Não existe. Só Ele é o ômega, o alfa, o ômega. Versículo 10. Que anunciou o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho, quem segue o meu conselho, será firme e farei toda a minha vontade. E qual é a vontade de Deus? Ninguém sabe. Ninguém sabe a vontade de Deus. E a vontade de Deus, eu costumo falar que é mistério. Só compete a Deus, não compete nós simples mortais. Versículo 11. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente,
e o homem do meu conselho, desde terras remotas, porque assim o dizes. Assim acontecerá, e eu determinei, e tu também farei. Na Bíblia de Estudo, esse mesmo versículo vai falar sobre o gentil. Aqui está falando sobre o gentil. Lembra da coisa passada? Então, as coisas que o Senhor fez no passado e que fará no presente, para aqueles que crêem nele. Prova que ele é Deus. Num sentido que a palavra não pode ser aplicada a nenhum outro. A expressão eu sou Deus, no original é eu sou El, eu sou Elohim, Ei, o Todo-Poderoso, Onipotente, Elohim, o Deidade em toda a sua plenitude. Deidade é o único Deus. E é muito comovente ao coração de Deus, que fez o mundo e criou o homem, que ele se digne a pedir ao pobre mortais para quê? Então, Deus quer que você investigue e prove as suas retificações. Então, o que Deus quer? Ele quer que você o adore, Deus quer que você o busque, porque foi Ele que te fez, Ele que te deu a vida. Versículo 10. Que anunciou o fim, desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não foram feitas, que digo, o meu conselho permanecerá, e farei toda a minha vontade. Deus declara que tem um plano divino distinto, e certamente todo esse plano será levado à conclusão. Qual é o plano de Deus? É trazer-nos para junto dele. Mas nós não podemos subir e estar do lado de Deus, porque Deus é um ser puro, um ser imaculado. É por isso que nós estamos cada dia, quando aceitamos Deus dentro de nós, ou nós aceitamos reviver uma vida com Deus, e Deus nos aceita, e começamos a crescer espiritualmente, começamos a nos afastar do pecado, das coisas erradas, e começamos a nos elevar, começamos a nos purificar. E quando chegamos ao ato de purificação plena, Deus nos leva para morarmos junto com Ele. Porque não podemos morar lado a lado com Deus, porque a glória de Deus é muito grande. Em outra mensagem eu preguei e falei que os anjos do Senhor, os serafins, são 6 asas. 2 ele cobre o pé, 2 ele cobre a mão, 2 ele cobre o rosto. Porque quando ele entra no lugar dos santos dos santos, a morada do Altíssimo é tão forte, e ele é um anjo um pouco mais elevado, patente, vamos falar assim, ele não consegue encarar Deus, ele tem que fechar com as suas asas. Ele não consegue pisar no lugar, ele tem que colocar as suas asas. Porque Deus é um ser maravilhoso e radiante de força e luz. Então, como nós simples mortais, simples criatura que fomos feitos, e se nos tornamos filhos de Deus, pela misericórdia, vamos direto, temos que passar pela perfeição. O versículo 11 fala: que chamou do Oriente uma ave de rapina e uma terra longínqua. Essa terra longínqua que ele chamou, o homem
do meu conselho eu farei vir, e eu determinei, e também eu farei. Quando ele fala de uma terra longínqua, está falando de nós, está falando do povo gentil. E o povo hebreu já ficou um pouco, o judeu já ficou um pouco enciumado, porque Deus também, misericordioso, nos aceitou e fez a nós entender. Usará como pagão, aqui ó. E foi escolhido aos ouvintes judeus, que Deus usará um pagão, um gentil, ele de uma terra longínqua. Mas Deus é exatamente o que o Senhor fez, quando a quem ele se refere em uma das suas palavras. Porque nós, o povo gentil, o povo que não era de Israel, tinha vários defeitos de idolatria. Nós vemos em filmes, que a maioria dos filmes são coisas estudiosos, fazem filmes, procuram. E nós vimos que o povo que não era de Deus, que não era hebreu, tinha vários defeitos. E os defeitos graves, adoravam outros deuses, fazia sacrifício, não agradecia a Deus pelo que plantava, muito pelo contrário, tomava a força do que o outro tinha. Os outros tinham mais uma coisa, ele ia lá e tomava. Esse era o povo gentil. É desse que nós somos descendentes. Nós somos descendentes na parte de Caim. Mas Deus nos chamou e nos deu também o privilégio. Aqui está, esse versículo significa isso. E muitos não gostam disso. Deus nos conheceu muito bem. Jeremias 1. Jeremias é o próximo livro aqui, ó. Depois de Jeremias 1. Jeremias capítulo 1, versículos de 5 a 10. Olha que fala no primeiro versículo 5 diante. Antes que te formasses no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Quantos pregadores, quantos evangelistas, quantos servos do Senhor são gentios e hoje em dia saem pelo mundo afora pregando o Evangelho. O que eu quero dizer com isso é que o povo hebreu, ou o povo judeu, não prega o Evangelho igual nós gentios. Eles pregam para eles próprios. Não estou com isso fazendo uma autocrítica. Mas você vê que tem as sinagogas, são onde o povo judeu se reúne. E lá, você pode ir um dia num culto, vou falar que é um culto, se alguém te convidar. E se você chegar lá, parar o carro, descer lá e no dia do culto dele, se for entrar, não entra. Porque ele acha que é um sacrilégio, que você não é judeu ou hebreu, que é a mesma coisa. Ele não deixa você entrar. Mesma coisa é você casar com uma mulher judeia. É muito difícil. Porque eles não misturam a linhagem. E eles adoram a Deus do jeito deles. Do jeito que está na lei de Moisés ainda. E eles não pregam o Evangelho para o mundo. E nós, gentil, como Deus nos chamou, já dentro do ventre da mãe, falando aqui, esse será meu profeta. Nós, brasileiros, vamos falar pelo Brasil,
tem os americanos também que não são, por aí fora, as outras nacionalidades. Mas esse povo gentil é o que mais fala de Deus na terra. É o mais que prega o Evangelho de Cristo Jesus. E isso agrada o Pai. Porque nós nos tornamos profeta, levando a palavra do Senhor, a palavra que Jesus nos deu. E de pregar o Evangelho ao mundo, a toda criatura. Era para o povo judeu fazer isso. Mas nós vemos lá no Novo Testamento que Paulo escolheu o gentil. Não, foi Deus que tocou. Já falava aqui em Isaías. Em Isaías já falava. E Paulo apenas acatou o que Deus falou. E graças ao nosso querido irmão Paulo, o Saulo, como muitos conheceram, que era um grande perseguidor, o Evangelho se propagou mais e mais dentro do povo gentil. Porque até aquela época só era para judeu. Jesus curou várias pessoas, mas se vocês aprofundar nas escrituras, nos pergaminhos, vai ver que a maioria que ele curou era judeu. Mas Jesus também curou a mulher cananeia, que não era judeia. Também curou aquela outra que era da Grécia, também não era rica, o qual tinha perdido quase tudo com o seu fluxo de sangue. Então Jesus abriu várias exceções. E essas exceções, naquela época, já o levaram à crucificação. Porque o judeu não aceitava que fosse dividido. O que eu quero dizer com isso é que nós somos escolhidos. E quando Deus te escolhe, Ele quer, Ele puxa, Ele coloca. Aí está a predestinação de cada um de nós. Continuando no versículo 6. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Versículo 8. Não temas diante dele, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9. E estendeu o Senhor as suas mãos e o tocou na boca. E disse-lhe o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Versículo 10. Olho por ti, te ponho nestes dias sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruir, e para arruinares, também para edificar e para plantares. Então Deus edifica aquele que quer. Ele faz nós do jeito que nós. E são mais vários versículos ainda, mas eu vou pular aqui porque em Eclesiastes capítulo 7, versículo 3 fala: o que nasceu torto, se nasceu torto, porque Deus quis torto. E muitos falam que o pau que nasce torto não tem jeito, mas tem. O que quer falar isso nesse versículo aqui, em Eclesiastes 7,13? Fala sobre o que está torto. O que Deus faz, ninguém pode mudar. Se Deus te tirou de um lugar que não era para crucificar, não adianta você querer voltar para aquele lugar, porque você não vai ficar. E no Salmo 58, versículo 3 a 5, fala sobre a alienação do ímpio. É uma parte boa. Por que muitas pessoas ouvem o Evangelho,
ouve a palavra do Senhor, mas não aceita. Vamos dar uma olhadinha, que isso aqui é muito bom. É Salmo 58, de 3 a 8. Salmo 58. Talvez esclareça algumas dúvidas, porque a gente fala, o filho nasceu num lar cristão, ouviu a palavra do Senhor e saiu pelo mundo afora. Salmo 58, versículo 3. Aliena-se os ímpios, desde a madre, ou seja, dentro do ventre. Anda errado desde que nasceram, proferindo mentiras. Versículo 4. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora, surda, a cobra é surda, que tem tampado os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, dos encantamentos, peritos encantamentos. Ou seja, já nasceram surdo, predestinado a não ouvir a palavra de Deus. Já nasceram com tendência de não querer o reino de Deus. Mas esses são poucos ou são muitos? São muitos. Em Romanos 9, 27 fala que são poucos que serão salvos. Romanos 9. Romanos 9, 27. Respondeu-lhe, já vos disse, respondeu Jesus, né? Já vos disse, eu não ouviste. Ele demonstra uma coragem que poucos tinham naquela época, para que os quereiros tornar a ouvir. Realmente isto para quereres tornar a ouvir. Realmente diz, de que serve dizer-lhes, ouvi outra vez? Querem-vos porventura fazer-vos também seus discípulos? O ex-cego agora usa sarcasmo e com razão. E para terminar, ainda temos Tito 2:11, João 17:12, Lucas 14:15-4, Isaías 57:7, Isaías 54:7, Gálatas 1:13-17. Mas nós agora vamos para terminar lá em João 8. Só os filhos de Deus serão livres. João 8:35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Mas o que quer dizer esse versículo? O filho fica em casa, o servo não. Ora,
servo não fica em casa para sempre. O servo do pecado, ao final, será expulso da casa, ou seja, expulso do reino de Deus. Então, quem está em pecado, ou é filho do pecado, não morará no reino do céu. O filho fica para sempre. O que quer dizer? Quer que permaneça no filho, permanecerá em casa. Do contrário, será expulso. Versículo 36. Se, pois, o filho vos libertar, ou seja, só Cristo pode libertar a pessoa. E ele faz isso pelo que ele fez na morte da cruz. E nós, pela nossa fé, nessa obra de Deus, qual é concluída, verdadeiramente seres livres. Uma liberdade que o mundo não pode ter. E de fato, nem mesmo a entender. Quando nós falamos que estamos livres, estamos libertos, o mundo não entende. O mundo não entende por que nós somos libertos. Somos libertos do pecado, somos libertos da maldição. Não existe maldição para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que são filhos de Deus, porque a maldição foi quebrada na cruz, quando Cristo morreu por nós. Então, você, meu amigo, meu irmão, para finalizar, se você sente um vazio dentro de você, se você pretende preencher esse vazio com um Deus verdadeiro, um Deus misericordioso, esse vazio será preenchido com o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus entra em você, esse vazio some. E para você nunca mais perder esse Espírito Santo de Deus dentro de você, você tem que cada dia mais buscar, louvar e glorificar a Deus. Não estou dizendo que você tenha que frequentar a igreja, mas tenha que caminhar dentro das Escrituras. Igual eu falei essa semana para uma pessoa muito machucada por causa de religião, que ele não ia mais congregar. E a pessoa que estava do meu lado falou: ele é um pastor. Ele olhou assim para mim. E nós começamos a dialogar algumas coisas. Deixei ele falar. Ele falou que ia começar a buscar Deus em casa. Ele virou para mim e falou assim: Deus está na minha casa se eu buscar? Eu falei: depende. E a outra pessoa falou assim: como depende? Tem que ir na igreja? Eu falei: não. A Bíblia fala: se ele ficar na casa dele, e ele sozinho buscar Deus, ele não vai achar. Mas se ele, a esposa, ou o filho, ou uma vizinha, ou um vizinho, sentar junto, começar a ler, a orar, a louvar, Deus está presente. Porque a Escritura fala bem claro: aonde tiver 2 ou 3 em meu nome reunido, eu estarei ali. Mas eu falei para ele que é difícil. Mesmo numa igreja que você tem todo o aparato, são poucas pessoas que entram numa igreja para buscar Deus verdadeiramente. Ainda mais em casa, quando você está na sua casa, na hora que você estiver cantando, na hora que estiver orando, alguém sempre vai bater palma, ou o telefone vai tocar, ou alguém vai chegar, quase na hora de você fazer aquele louvor, aquela hora que você tirou para louvar ou buscar Deus. E com o passar do tempo, se for rotineiro, você se desligará automático de Deus. Então o que eu falei com ele: procure uma igreja, que somos nós ou uma congregação, que você se adapta bem, do seu jeito, mas dentro da palavra do Senhor. Se lá tem 3 ou 4 ou 5, fique com ele, porque Deus está no meio. Porque Deus fala bem claro: onde tiver 2 ou 3. Então, sozinho, não somos ninguém para louvar a Deus. Talvez você fale: mas pastor, quer dizer que eu sozinho não posso louvar a Deus? Sim, pode louvar. Você pode glorificar.
será bem recebido pelo Pai. Mas Deus quer que nós comunhamos juntos com os demais irmãos. Porque um orando pelo outro. Quando um tropeçar, cair, o outro está do lado, mas dá a mão de te estender e te levantar. Fique com essas palavras no dia de hoje sobre predestinação. Todos nós somos predestinados a louvar, a glorificar a Deus. Faça a sua parte. Louve ao Pai. Busque ao Pai. Então vamos ficar de pé e vamos encerrar. Espero que Deus tenha tocado no seu coração. A todos meus queridos ouvintes pela live. Glorifico a Deus mais uma vez, porque a tarde toda ficamos sem internet. E foi falado que a gente não ia ter internet, eu ia gravar para transmitir mais tarde. Mas Deus é tão bom e misericordioso que nos deu a internet aí. Ela voltou. Então, você assistiu ao vivo. Com algumas falhas, que eu sou também humano, e a idade está pesando, e a memória, às vezes a gente troca algumas palavras. Mas que Deus nos abençoe. Vamos fazer assim com a mão para o alto, pedindo a intervenção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Pai amado, falamos a sua palavra, falamos o que tu nos deu no coração, falamos o que tu nos deu para levar para o povo, Pai, para que o povo possa te buscar, encher esse vazio, se por acaso ele tem esse vazio dentro dele, se ele tem e sinta esse vazio, que o Espírito Santo possa começar a fazer morada em cada coração que ouviu a sua palavra hoje, e que ele possa ser um filho abençoado por ti, e que as 12 consolações do Espírito Santo de Deus e a misericórdia do Espírito Santo de Deus possa cair sobre nós e nos abençoar. Aqueles que acreditam, digam amém. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no Salmo 23, que eu sempre falo, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se tu acreditar, crer que Jesus é seu pastor, é seu guia, nada te faltará. Fica com Deus.